Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu namoro com a Simone já não estava bem, já fazia algum tempo. Por isso eu resolvi aceitar aquela proposta do meu chefe. A firma onde eu trabalhava tinha um escritório em Maringá e o chefe queria que eu fosse para lá tomar conta de tudo. Olha, para mim foi desculpa perfeita para botar um fim no nosso namoro. Quando conversamos, ela chegou a fazer uma cara de surpresa, de quem não estava acreditando. Como assim vai embora, Evair? E eu e a gente, como é que a gente fica? Quer saber, eu vou com você. Não dá, não tem como. Vou sim. Sabe quando eu vou deixar vocês sozinhos, sem mim? Nunca. Se você for, eu vou também. Simone, acho que você não está entendendo. Eu tô terminando o namoro. Você o quê? Para com isso, não tô gostando do teu jeito, viu? Olha, eu sabia que seria uma conversa difícil. Que ela não ia aceitar. Como de fato não aceitou. Quando viu que eu estava falando sério, ela desembestou a chorar. Me deu até pena, porque ela chorava de soluçar. Tentei consolá-la, expliquei que seria melhor para ela, até porque o nosso namoro não andava legal, já fazia algum tempo. Eu também queria seguir com a minha vida, mas ela realmente não queria entender. No entanto, eu já tinha tomado a minha decisão. Nada iria me fazer voltar atrás. Depois até a mãe dela me ligou para ver o que estava acontecendo, porque segundo ela, a Simone tinha chegado em casa desesperada aos prantos. Até a dona Márcia tentou me dissuadir, mas é como eu já falei, né? Nada nesse mundo me faria voltar atrás. Eu estava a fim de respirar novos ares. Estava me sentindo assim meio preso. Se o nosso namoro, sabe, não estivesse capengando daquele jeito, até quem sabe, tudo pudesse ser diferente, mas há muito tempo que não andava legal. Sabe aquela coisa que não adianta insistir? E ainda tinha a questão da proposta que eu recebi. Até meus pais tentaram colocar juiz na minha cabeça, né? Enfim, para não deixar, até porque a gente já namorava, fazia muito tempo, mas olha, não teve como. Ninguém conseguiu fazer minha cabeça. Me mudei para Maringá, dali a 2 semanas e juro, em nenhum momento me arrependi da decisão tomada. Pelo menos não no começo. A Simone ainda ficou me ligando durante muito tempo, mandando mensagens. Até que chegou num ponto que ela viu que era fato consumado e parou de me procurar. Só então eu pude viver a minha vida realmente em paz. Eu não sabia, até porque meu chefe aqui de Curitiba não me contou nada, mas a situação do escritório lá em Maringá não estava muito boa. Acho que foi até por isso que o antigo responsável tinha resolvido pedir a conta e trabalhar na concorrência. Desde que assumi aquele posto, olha, eu tive de penar para tentar colocar as coisas no eixo. Estávamos perdendo o mercado. Os clientes estavam saindo em debandada. A situação era bem difícil mesmo. Olha, cheguei a me perguntar se eu tinha feito a coisa certa, quando joguei tudo pro alto aqui em Curitiba e fui me aventurar lá em Maringá. Enfim, passei quase 2 anos lá naquela cidade, até que, no final, a empresa resolveu fechar o escritório, até porque estava dando muito prejuízo. Me chamaram para uma reunião aqui na sede. Eu já imaginava o assunto que seria discutido e, no fim, não deu outra. Resolveram fechar as portas do escritório lá no norte do Paraná. Olha, para minha sorte, até porque eles sabiam que a culpa não era minha, né? Me ofereceram um cargo de volta aqui em Curitiba e eu, é claro, não tive escolha a não ser aceitar. Sabe, na época me senti um inútil.
Sabe quando você se sente assim, incompetente? Fui incapaz de reerguer o escritório. Apesar de que, repito, ele já estava mal antes de eu chegar a Maringá. Só que fazer o quê, né? Já tínhamos perdido muito mercado quando eu assumi o posto. Enfim, voltei para Curitiba, tratei de seguir com a minha vida. E já fazia uns 3 meses que eu estava aqui de volta, quando uma tarde recebi uma mensagem de ninguém menos do que a Simone. Eu não tinha mudado meu número quando fui embora lá para Maringá. Apenas comprei outro chip de lá e passei a usar os 2, por isso ela ainda tinha meu contato. O detalhe foi que ela nem me cumprimentou nem nada. Simplesmente já foi perguntando. O Carlos me falou que você voltou de Maringá, que já está morando aqui há algum tempo, é verdade, Vair? Eu vi a mensagem e fiquei ali pensando, me perguntando se devia ou não devia responder. Claro que senti aquele baque, né, ao ver que era ela. Até porque fazia tanto tempo que a gente não se via nem se conversava. Mesmo quando eu ainda estava lá, no norte do Paraná, e vinha de vez em quando visitar aqui meu pai e minha mãe, a gente não se via e nem se falava. Como meus pais moravam em outro bairro, era até normal, né, a gente não se vê. Enfim, resolvi responder. Falei que era verdade sim, que eu tinha voltado para a mesma empresa, até porque as coisas não tinham dado certo lá em Maringá. E só então ela quis saber como é que eu estava. Depois também perguntou. O Carlos me falou que você continua sozinho. É verdade? Respondi, até porque não tinha por que esconder, né? É verdade sim. Resumo da ópera. Trocamos mais algumas mensagens. Até que no fim marcamos um encontro. Lá em Maringá, eu cheguei a me envolver com umas mulheres, só que nada sério. Nunca conheci ninguém assim a ponto de achar que tinha encontrado o amor da minha vida. Estranho, depois que eu conversei com a Simone ali através de mensagem, e depois, inclusive, ela mandou algumas mensagens por áudio, eu senti uma sensação boa, coisa gostosa, assim, principalmente porque ela me contou que também continuava sozinha. Nem quis perguntar se ela tinha se envolvido com alguém depois que eu fui embora. Até porque, convenhamos, né? Não tinha nada a ver. Não podia cobrar nada dela. Nem tinha esse direito. Fui eu que quis terminar o romance. Mas era certo que ela também devia ter conhecido alguém, né? Olha, eu não quis ir lá no bairro onde ela morava e preferi marcar num lugar diferente. E combinamos então no shopping, depois do serviço. Olha, quando ficamos frente a frente, não vou mentir. Repito, eu já tinha ficado assim meio balançado quando ela me mandou aquelas mensagens. Mas olha, quando chegamos e ficamos frente a frente, eu senti uma emoção até maior do que aquela que eu imaginava. Não pensei que fosse me sentir tão nervoso, até meio, sei lá. Ela não tinha mudado muito, até porque apenas 2 anos tinham se passado, né? Mesmo corte de cabelo, mesmo tom de batom, mesmo estilo de se vestir. Nem parecia que tínhamos ficado 2 anos sem nos vermos, sem, inclusive, trocar uma mensagem sequer. Como já era de se esperar, tanto eu quanto ela ficamos meio constrangidos assim naquele primeiro momento. Trocamos um abraço, lhe dei um beijo no rosto. Lembro que ela me mediu dos pés à cabeça. Você tá muito bem, sabia? Aliás, gostei da barba. Já fazia um tempo que eu tinha começado a deixar a barba crescer, mas tudo assim, bem aparadinho, bem cuidado.
Mas de resto, acho que também eu não tinha mudado muito. Enfim, fomos até a praça de alimentação, pedimos algo para beber e ficamos ali conversando. Lhe contei praticamente tudo que tinha feito lá em Maringá. Ela, claro, quis saber se eu não tinha arranjado namorada. Nessa hora, lembro que eu apenas sorri, deixei no ar. Até porque, sei lá, era um assunto que não tinha muito a ver, né? Tanto que nem devolvi a pergunta. Só quis saber como estava a vida dela, se estava trabalhando, o que tinha feito. Em relação a namorado, coisa que valha, nem toquei no assunto. Era evidente que ela ainda mexia comigo. Até porque a Simone sempre foi uma menina bonita. E o fato é que, depois de tanto tempo, rola aquela saudade, sabe? E acabou acontecendo. Trocamos um beijo, depois outro, e depois, como não podia deixar de ser, passamos a noite toda no motel. Como já tinha acontecido tantas vezes. Ela até queria falar de nós dois a certa altura. Eu senti que ela estava querendo entrar naquele assunto. Sabe? Quem sabe até retomar o nosso relacionamento, de onde tínhamos parado lá atrás. Mas aí eu pedi que ela tivesse calma. Meu Deus, tínhamos acabado de nos reencontrar e era melhor dar tempo ao tempo. Aliás, era melhor e mais prudente, né? Só que passamos a trocar mensagens direto e a nos vermos também. E no fim, conversamos e resolvemos voltar. Não foi uma coisa assim, oficial, lavrada em cartório. Mas a gente voltou. Achei que valia a pena, de repente, fazer uma tentativa nova, até porque ela falou que nunca tinha me esquecido e que ainda me amava. Eu também falei que nunca tinha perdido a esperança de que fôssemos nos reconciliar, apesar de tudo, né? Do tempo, da distância. Fazia 2 meses e pouco que a gente andava se encontrando, até que resolvemos reatar o namoro. Só que depois disso, aconteceu uma coisa estranha. Pelo menos eu achei. Lembro que num sábado a gente se viu. Aí eu falei que estava pensando em ir almoçar na casa dela. Até para conversar com a sua mãe, dar um abraço nela. Mas a Simone reagiu de um modo estranho. Arregalou o olho e depois ficou me olhando assim. Olha, melhor não, Evair. A mãe anda meio azeda, sabe? Anda de cara virada com todo mundo. Qualquer coisa ela se irrita. Ué, mas aconteceu alguma coisa com ela? Não, sei lá. Ela falou que não sabia. Mas que quando sua mãe melhorasse o humor, a gente combinaria para eu ir almoçar lá com elas. Depois ainda acrescentou. Mas olha, a gente pode ir lá na tua casa, se você quiser. Faz tempo que eu não vejo a tua mãe. Eu achei esquisito, mas tudo bem. Fazer o quê? Combinamos então que no domingo seguinte eu ia dar um jeito de almoçar lá com a minha mãe. Ela fez uma carinha que não deu para interpretar e tudo ficou por isso mesmo. Só que, não sei, sabe quando você percebe alguma coisa meio esquisita? Eu senti que ela passou aquela semana toda meio estranha. Podia ser impressão, mas parecia que ela estava me escondendo alguma coisa. Ou então que queria me dizer alguma coisa. Eu já tinha perguntado se estava tudo bem. Mas ela sempre devolvia a pergunta. Ué, tá perguntando isso por quê? No sábado, ela tentou desmarcar o almoço que, na verdade, nem tinha sido marcado. Eu estava meio que
forçando a barra, né? Veio com a mesma história da semana anterior. Que a mãe andava mal-humorada, que não queria receber visitas. Quando a mãe tivesse melhorado, ela me avisava. Não falei nada. Apenas nos encontramos, saímos. Mas quando fui deixá-la em casa, eu fiz questão de entrar, apesar do horário. Passava das 11:30 da noite, mas a luz da sala estava acesa. E eu achei o comportamento dessa mulher ainda mais esquisito, porque ela parecia que não queria. Olha, um comportamento tão estranho. E quando ela meio que quis me impedir de chegar até a porta, eu tive quase certeza de que alguma coisa ali tinha. Ela estava me escondendo algo. Sabe, porque ela ficou até meio desesperada quando entrei pelo portão. Por conta até das vozes, as nossas vozes ali fora, de repente a mãe dela apareceu na janela. E quando me viu, pareceu até ter gostado de me ver. Não parecia mal-humorada, como tinha dito a Simone, pelo contrário. Dali da janela mesmo, ela falou: "Ô, meu filho, finalmente resolveu aparecer? Não quer entrar?" Estranhamente, a Simone parecia não estar querendo que eu entrasse. Sabe, ficou ali, tentando colocar empecilho, me fazer voltar pro carro. Chegou a dizer: "Melhor a gente conversar primeiro, vai. Eu tenho uma coisa para te contar. Vamos lá no carro?" O problema é que naquelas alturas, eu já tinha subido a escadinha que estava na porta e a dona Márcia já tinha escancarado a porta. Eu entrei, apertei a mão dela e, repito, ela parecia feliz de me ver. A Simone, por sua vez, entrou logo atrás, com aquela mesma atitude estranha. Meu Deus, ela parecia tão nervosa, meio agoniada. Tive até a impressão de que estava fazendo caretas para a mãe. Tudo assim, disfarçado, sabe? E foi então que, de repente, olha, passe o tempo que passar, eu acho que nunca vou esquecer daquele momento em especial. De repente, escutei aquele chorinho vindo lá dos fundos do corredor. Era um choro de criança, mas especificamente de um bebê. Fosse quem fosse, esse bebê devia ter despertado por conta do barulho que a gente fez. Eu não sabia que havia bebê ali. Enquanto ouvia aquele choro vindo lá do quarto, olhei para Simone assim, como que perguntando o que estava acontecendo. As duas fizeram cara de paisagem. Nisso, a dona Márcia olhou para Simone e falou: "Vai dar uma olhada lá no menino, vai?" A Simone não moveu um músculo. Ficou ali impassível. Nisso, a dona Márcia, vendo que a filha não se mexia, resolveu ir até o quarto, ver o bebê. Mesmo já tendo me passado muita coisa pela cabeça, naqueles breves instantes, eu perguntei: "Que chorinho de bebê é esse, Simone? Quem é essa criança?" No fundo, eu estava rezando para que ela me desse uma outra explicação. Só que convenhamos, né? Tava mais do que na cara. Tanto que bastou fazer aquela pergunta para ela cair no choro. Chorando, começou a dizer algumas coisas que eu supus fosse uma explicação, uma justificativa. Só que eu não entendia nada. Dali a pouco,
A mãe dela voltou lá dos fundos, segurando aquele bebê nos braços. Ele já tinha se acalmado. Já tinha inclusive parado de chorar. Só que a pergunta continuava no ar. Embora na minha cabeça a resposta já estivesse bem clara. A dona Márcia então pediu que a Simone me contasse a verdade. Mas foi difícil fazê-la parar de chorar. Ela só sabe, ela ficou repetindo. Eu mal conseguia entender o que ela falava. Ela dizendo como se estivesse falando com a mãe, sei lá. Eu sabia, ele não vai entender. Não sou nenhum bobo, né? Claro que já tinha ligado uma coisa na outra, até porque a única explicação plausível seria aquela. Até porque isso explicava muita coisa. O fato, por exemplo, da Simone não querer me levar ali na casa dela. E quando eu soube da verdade, fiquei sem saber o que dizer. Como a Simone não dizia coisa com coisa, foi a minha sogra que falou. O Marquinhos é filho da Simone. Ela engravidou depois de uns 10, 11 meses que você foi morar lá em Maringá. Mas eu pensei que você já soubesse. Que história é essa? Esse menino é teu filho? Isso é verdade, Simone? Ela não conseguia nem me olhar nos olhos. Eu, naturalmente, queria saber. Por que você não me contou dessa criança, Simone? Meu Deus! A gente já está junto há quase 3 meses. E você não me falou nada. Quando você ia contar que teve um filho? Aliás, quem é o pai dessa criança, por acaso eu conheço? O que me deixou mais bolado foi o fato de ela nunca ter me falado nada. Meu Deus, olha o tempo que a gente já andava saindo. Mais de 90 dias. E nada de ela sequer tocar no assunto. Depois, deu a desculpa óbvia, né? Tinha medo que eu não entendesse, que eu não aceitasse, não quisesse mais ficar com ela, depois que soubesse, por isso não tinha me contado. Mas que ia me contar. Olha, eu fiquei bem decepcionado. Não vou mentir, viu? E olha, não foi só por um motivo, não, foi tanta coisa assim ao mesmo tempo que eu não sei nem dizer qual foi a razão maior. Chegou a gelar, sabe, alguma coisa aqui no meu peito, mas não foi por isso que eu terminei o nosso relacionamento. Juro que até procurei entender. Mas o fato de ela ter escondido isso de mim, durante todo aquele tempo, eu acho que foi isso principalmente que quebrou o encanto. Sabe quando você olha para a pessoa e fica sem saber o que pensar? No fim, resolvi terminar tudo de volta. Ela não podia ter feito isso comigo, sabe? Repito, que ela tivesse um filho, eu não tinha nem razão para reclamar, né? Mas sabe, me esconder aquilo durante mais de 3 meses. Não dá, né? Sinceramente não dá. Você não consegue confiar na pessoa. E repito, não era o fato de ela ter tido um filho. Não estávamos juntos quando ela engravidou. Ela podia se envolver com o que ela bem quisesse, como eu mesmo me envolvi com outras mulheres. Mas o que me deixou mal foi ela ter escondido isso de mim. 3 meses juntos, meu Deus, e ela não tinha tocado no assunto. Olha, eu até tentei. Juro que tentei. Mas não consegui aceitar. Porque, sei lá, parece que quebrou a confiança. E no fim, de novo, cada um foi pro seu lado. E olha, desejo toda a sorte do mundo para ela. Para ela e para esse bebê, mas não comigo, sabe? Do meu lado, não.
Não dá. Aliás, de preferência, até para eu poder superar nela tudo isso, que seja feliz, que tenha sorte na vida. Mas tudo isso, que seja bem longe de mim.